Para mim o Náutico não jogou. As próprias palavras do Dado Cavalcante falou assim que o time estava irreconhecível, apático. Foi o que aconteceu. O Náutico não conseguiu criar. Para mim o melhor jogador em campo foi o goleiro Wagner. Mais uma vez fez belíssimas defesas. Quando você fala em uma quarta de final de Copa do Nordeste, tem que estar com a faca nos dentes. E isso não aconteceu. Olá amigos, não fala xerife de hoje, falar a respeito da nossa seleção brasileira, né, que jogou, não foi bem, o Brasil não jogou bem. Estão criticando muito, eu acho que foi um jogo razoável, né, o Brasil está se formando agora, é uma seleção, né, o Ramon pegou essa seleção, fez algumas convocações, colocou a garotada e tá certo, tem que colocar um teste, muita gente criticando, o presidente da CBF por não ter escolhido um treinador, mas ele não quer treinador brasileiro, ele quer treinador estrangeiro. Agora já se fala em Jorge Jesus, enfim, vamos aguardar, vamos esperar, mas a gente tem que falar do jogo. Poderia ter vindo antes o treinador, não veio, irmão. A gente tem que falar desse amistoso, daqui para frente vamos falar o que cada repórter pensa, o que cada torcedor pensa, né? Mas enfim, teve esse jogo, o Brasil não foi bem, jogo razoável, pegou uma seleção cascuda, a seleção de Marrocos, um bom time, um time que foi quarto no campeonato mundial, demonstrou toda a sua força, foi melhor do que o Brasil, foi sim. Por quê? Porque tem um entrosamento. O Brasil não tem entrosamento, tem jogadores jovens. Eu passei por isso na transição. Eu vejo alguns jogadores comentando aí e eu tenho até nojo de escutar aquilo. Eu tenho até nojo, porque eles foram jogadores de futebol. E eles sabem que quando se tem transição, você tem que ter um pouco de paciência. Você tem que ter um pouco de paciência. E a gente não tem, né? A gente quer culpar, às vezes, o jogo dentro de campo, por tudo que acontece na CBF, e mistura um carimbó danado. A gente tem que falar do jogo. E falar do treinador. Poderia ter sido um treinador contratado antes? Poderia, mas o presidente não quer. O presidente quer treinador de fora. Porque ele quer um treinador de fora. Quem é o treinador de fora? Quem é o treinador de fora? Ninguém sabe. Então a ideia dele, se o culpado é o presidente da CBF e a direção toda que faz parte. Agora a gente tem que falar do jogo, e o jogo não foi bom, não foi um bom jogo. Então o Brasil jogou contra a seleção cascuda de Marrocos, testou muitos jogadores, teve jogadores de Copa do Mundo também, né? O próprio Militão e o Everton também, que foi a Copa, jogou. Eu acho que o que faltou ao Brasil, o Rony, né, que todos falando, foi um dos destaques, né, correu bastante, lutou bastante, mas enfim, eu acho que no geral é um jogo razoável, e eu não espero muito mais agora, no início dessa transição, não espero, até porque tem que fixar um treinador. A gente não sabe quem vai ser o treinador. É o Ramon? Não. Quem é? Então vamos aguardar. E aí sim começar um trabalho. Se for o Ramon, que continue o trabalho, não é ele. Quer esperar algum treinador de fora, então dá continuidade ao trabalho do Ramon. Só isso. Agora, voltando a falar do jogo, não foi um bom jogo. O Marrocos mereceu 2-1, fez um bom jogo, qualidade técnica. E a gente sabe que é muito difícil essa transição. E essa transição veio e a gente está comentando muito a respeito de alguns jogadores. Eu acho que é muito cedo para se criticar esses jogadores. Claro que tem jogadores que foram à Copa do Mundo que a gente espera mais. Eu espero mais de alguns jogadores que foram à Copa do Mundo, mas no geral é isso mesmo. Acho que a crítica agora não vai adiantar em nada. É claro que a gente tem que falar quem jogou bem, quem jogou mal, mas eu acho que é esse momento de transição e um pouco de paciência do torcedor brasileiro. Essa paciência do torcedor está se esgotando, porque vão ser 24 anos sem ganhar uma Copa do Mundo e a gente ainda não tem um treinador, e isso é muito ruim. Bom, galera, agora falar a respeito do jogo, né, do Sul, né, o Campeonato Gaúcho, né, começar pelo Grêmio, né, assim, o jogo, o Grêmio jogou muito bem, fez um bom jogo, pegou uma equipe cascuda, uma equipe que realmente dificultou o máximo, saiu ganhando o Ipiranga de 1-0, um golaço, o Grêmio conseguiu empatar e depois virar, depois o Bruno de cabeça fazendo 2-1, e depois foi para os pênaltis. No jogo normal, o Grêmio foi melhor, merecia essa vitória. E pênalti a gente sabe, tudo pode acontecer. O Grêmio foi muito bem, Renato teve um momento do jogo, estava perdendo, colocou mais atacantes, mas não abdicou da defesa, né? E eu até falei no gol do Tassiano fez um partidaço, saiu do jogo, mas assim, fez um partidaço. E eu vejo com todo mundo elogiando ele, né? Falando que a melhor partida dele esse ano, olha, um partidaço. Goleirão também do Grêmio, o garoto fez um partidaço, pegou o pênalti, mas no geral acho que o Grêmio tentou, né? Muita velocidade no fundo, trabalhando essa bola. Soares teve 2, 3, 4 chances de gol, não conseguiu fazer gol, mas é um belo jogador, muito inteligente. Mas eu acho que o Grêmio mereceu a classificação por tudo que apresentou no jogo. No jogo o Grêmio mereceu a classificação.
Agora Ipiranga foi uma equipe guerreira, lutou bastante, muito bons jogadores, uma equipe muito bem qualificada e bem treinada pelo Luizinho. Parabéns, Luizinho, e parabéns dessa equipe guerreira, tentando buscar essa classificação, mas não deu, pegou essa equipe cascuda, que é a equipe do Renato e a equipe do Grêmio. E parabéns ao Grêmio, parabéns à gestão do Grêmio, parabéns a todos, direção, jogadores, torcida, que faz o Grêmio. Olha, o Grêmio pode ser hexacampeão, incrível, mas pode sim, vai pegar, né, agora o Caxias, né, que ganhou do Inter. A gente daqui a pouco vai falar desse jogo, mas de uma vez parabenizar a todos, realmente a classificação foi muito importante. Bom, galera, agora falar a respeito do jogo do Inter, né, aquela bagunça generalizada, né, torcedores entrando em campo, todo mundo já falou a respeito daquele, acho que é o pai, né, com a criança no colo, aquilo ali não existe, né, aquilo ali, eu vi meu amigo PC falando, né, ele fala uma coisa, né, isso vai acabar talvez com a morte de alguém, um corpo estendido no chão. Eu assino embaixo, eu venho falando isso há muito tempo, só tá faltando a morte, tá muito colado para a morte. A gente não quer morte, eu não quero morte, mas como tá, quando acontecer, não é fora do estádio não, é dentro. Aí vão mudar leis, e eu venho falando isso há anos. Se essas leis não forem fortes, vai acabar o futebol, E os jogadores também que provocaram essa briga tem que ter suspensões, altas suspensões realmente, que possa até amedrontar os outros jogadores em pensar no caso de uma briga. Não estou falando quem está certo, quem está errado, né, do lado do Inter ou do lado do Caxias, mas foi totalmente errado, aquilo não leva a nada, aquela briga. Eu acho que o Caxias ganhou no campo, o Inter foi muito melhor, Primeiro tempo massacrou, poderia ter ganho de 2-3-0, entrevista do Mano, muita gente revoltada, com substituições, com tudo, mas eu acho que o Inter foi melhor do que o Caxias no campo e poderia ter conseguido a classificação. Aquilo que eu falei, o Grêmio foi melhor e ganhou, o Inter foi melhor e não ganhou. E aí nos pênaltis perdeu. Futebol é isso, futebol ele te dá a chance de matar, se tu não mata, né? Como o nosso amigo Muricy fala, o futebol ele pune, né? Então tem que matar, as chances tem que matar, e o Inter não matou. E aí o Caxias foi no pênalti, ganhou. Uma boa equipe essa do Caxias também. As duas equipes do interior, tanto o Ipiranga como o Caxias, tá de parabéns. Muito bem treinada, com as suas características, que é o futebol. Achei a equipe do Ipiranga tecnicamente até melhor. Agora do Caxias, luta, vai para dentro mesmo. E, enfim, é o futebol gaúcho, é a força que tem o futebol gaúcho. Então tá de parabéns a equipe do Caxias, tá de parabéns a equipe do Grêmio. O Caxias chega, aquilo que eu falo, com mérito, porque buscou os pênaltis e nos pênaltis, né, foi mais efetivo do que a equipe do Inter. O Inter, né, agora amargurou uma pressão imensa da torcida e da imprensa também, porque o Grêmio pode ser hexacampeão, né, ele já é penta, pode ser hexacampeão gaúcho, e aí realmente fica difícil, porque o grande título, pelas entrevistas que eu vi dos jogadores do Inter ontem, né, era esse título, é tirar essa hegemonia do Grêmio, né? O Caxias pode até tirar, a gente sabe disso. O Caxias joga a decisão em casa, mas enfim, é difícil tirar esse título do Grêmio. O Grêmio vai chegar motivado, vai em busca desse hexacampeonato. O Caxias também muito cascudo. Então tá de parabéns o Caxias, tá de parabéns o Grêmio. E sobre a briga, leis pesadas. Não quero falar, todo mundo já falou. Trauma na criança, pai irresponsável, chute no jogador, todo mundo já falou, eu não quero ser repetitivo. Se não mudarem as leis pesadas, vou acreditar em tudo aquilo que meu amigo PC falou. Quando tiver um corpo estendido no chão, dentro do campo, morto, aí a gente vai repensar muita coisa. Fala, galera do canal do Xerife Ricardo Rocha 3 no YouTube, tudo bem com vocês? Final de semana regular pro futebol pernambucano. Vou começar com o jogo entre Santa Cruz 3, Central 1. Santa Cruz conseguiu fazer um bom jogo. Eu acho que com a vinda do Felipe Conceição, ele não teve muito tempo de trabalho, mas ele conseguiu pontuar algumas coisas que isso me chamou a atenção simplesmente no meio de campo Santa Cruz. Santa Cruz, muitas das vezes, ele estava com 4 homens no meio de campo, o Chiquinho recuava um pouquinho, o G2, tinha o Anderson Paulista, tinha o Arthur, ele deixava o Pipico um pouquinho mais à frente, e isso me chamou bastante atenção, esse quesito de formação tática, né, do time de Santa Cruz. O Santa Cruz consegue fazer seu primeiro gol com um chute do Pipico, um chute forte, uma bola defensável que o goleiro ali falhou naquele momento. Santa Cruz abre 1-0 e aí começa a ditar um pouquinho o ritmo de jogo, começa a tentar trabalhar a bola de um lado para o outro, um pouquinho mais rápido para pegar o outro lado sempre desprevenido, mas
Sai o segundo gol de uma bola parada, de um escanteio, o gol do Ítalo, zagueiro, para mim outra falha do goleiro, os 3 ele falhou, e você vê que o goleiro já estava desestabilizado naquele momento, não estava vivendo o seu melhor momento. Depois o Ítalo faz um gol contra, a falha de posicionamento do Ítalo. Naquele momento, ele estava correndo em direção ao gol, zagueiro que corre em direção ao gol, virado completamente para o gol, possivelmente ele vai fazer esse gol contra. Foi o que aconteceu. Se ele muda o corpo, ele fica com o corpo de lado para rebater essa bola, seria muito mais fácil para ele, mas não. Ele fez o gol contra ali naquele momento. E o Santa Cruz, depois, ele consegue fazer o seu terceiro gol. Chute muito forte, de média e longa distância. O goleiro dá o rebote ali, e o Jadson, muito esperto, lateral direito, oriundo da base do Santa Cruz, já passou pelo Flamengo, passou também pelo Internacional, consegue fazer o gol e decretar a vitória do Santa Cruz. Foi uma vitória que o Santa Cruz estava precisando, sim, como eu falei na sexta-feira, são 3 finais de Copa do Mundo do Santa Cruz. O Santa Cruz tem que vencer as 3, então já começou com a primeira, o próximo jogo é contra o Ibis, Santa Cruz também tem que vencer, e logo em sequência, o Belo Jardim. Um jogo que o Santa Cruz precisa aí ter mais inteligência, precisa ter volume de jogo. Isso vai acontecer com o tempo e também os jogadores entenderem a metodologia de trabalho do Felipe Conceição. Falar do jogo entre ABC e Náutico, para mim o Náutico não jogou. As próprias palavras do Dado Cavalcante falou assim que o time estava irreconhecível, apático. Foi o que aconteceu. Muitos erros de passe, tanto na parte defensiva, como na parte de meio de campo, na parte de criação, esquece, o Náutico não conseguiu criar. Eu vejo que o time do ABC foi muito, mas muito mesmo superior ao time do Náutico. Para mim, o melhor jogador em campo foi o goleiro Wagner, mais uma vez fez belíssimas defesas e evitou o pior, o Náutico sofrer uma goleada. O Náutico entrou completamente sem foco no jogo, acontece sim, muitas das vezes, mas quando você fala em uma quarta de final de Copa do Nordeste, tem que estar com a faca nos dentes. E isso não aconteceu. O Náutico, para mim, nesse momento, deixou muito a desejar. E olha que o Náutico vinha evoluindo muito bem com o Dado Cavalcante. Infelizmente, o Náutico cai fora da Copa do Nordeste. E agora o foco é o Campeonato Pernambucano. Mas nesse jogo é um jogo para passar a borracha, para se esquecer mesmo. E pegar esses pontos negativos que o Náutico teve no jogo, o Dado Cavalcante mostrar aos jogadores o quanto eles erraram nesta partida. Errou demais, mas demais mesmo. O Náutico ficou irreconhecível. Não é à toa que até o Souza fez um gol contra. Daí vocês tiram como o Náutico estava todo desarrumado. O Náutico também teve problemas de doença, né? O Vitor Ferraz tem problema estomacal. Essa virose que está assolando aqui na capital pernambucana. O goleiro Wagner também, durante o jogo, teve também problema estomacal naquele momento, não estava se sentindo bem. Enfim, é uma virose que está assolando a capital pernambucana, mas isso não é desculpa não. O Náutico, para mim, não jogou, o Náutico foi muito abaixo. Falar do time do Sport agora, o Sport conseguiu vencer por 4-0 o time do CRB. O Sport, nos primeiros 20 minutos, estava sofrendo muito, mas muito mesmo, simplesmente pelo lado esquerdo, que é a parte mais forte do Sport entre Cariús e o próprio Luciano Juba. Estava sendo anulado, peça nula mesmo naquele momento, mas o Sport conseguiu equilibrar a partida, o Fortaleza buscando os contra-ataques para sair em velocidade, mas mesmo assim o Sport estava bem postado e sai um gol aí de uma transição muito rápida do Sport, Luciano Juba por dentro, o Jorginho e o Wagner Love como dois homens de referência, esses dois centroavantes, e o Labandeiro, o Facundo Labandeiro, encaixa um belíssimo passe, um erro do alemão naquele momento, do zagueiro do CRB, quando o Jorginho pega na bola, ele vem para trás, é tudo que o Jorginho queria, um espaço ali perfeito, consegue fazer 1-0, aí vai para o segundo tempo, o Sport tem mais volume de jogo, impõe o ritmo de jogo que ele já era para ter feito isso no primeiro tempo. O Sport tem muito volume de jogo, o Sport sabe jogar assim, simplesmente dentro de casa, e mostrou sua força no segundo tempo. Luciano Juba faz o seu gol, né? Um belíssimo gol também, tem o Edinho, que também conseguiu fazer o seu gol. Enfim, o Sport vem muito bem focado, o Sport vem muito bem forte nessa Copa do Nordeste. O próximo jogo do Sport será contra o ABC e do outro lado vai ser Fortaleza e Ceará. Tá bom, pessoal? Você já sabe. Curta, compartilhe, comente baixando o canal Xerife Ricardo Rocha 3 no YouTube. Vem-te embora dar aquela moral no site também do Xerife, ricardorocha3.com. E agora a melhor parte, olha aqui, ó. Esporte da Sorte, meu amor, paga até
R$1 milhão, vem-te embora, dá aquela moral. Aqui, ó, a melhor que tá tendo. Vem-te embora fazer tuas apostas. Tu que gosta de fazer dinheiro, vem para Esportes da Sorte, as melhores cotações do mercado. E outra coisa, com apenas R$1 você já começa a fazer suas apostas, tá bom? Esportes da Sorte, piscou, pagou!